Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Então, se você já é inscrito no canal, eu fico agradecida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem. E hoje eu estou regravando o vídeo Minha História de Amor, parte 1, que acidentalmente eu excluí o vídeo e não consegui recuperar. Então, eu estou regravando. Como eu conheci o meu esposo? Eu conheci o meu esposo quando eu participava do grupo de jovens. Ele também participava, ele era participante do grupo de jovens, só que, porém, a gente era de comunidades diferentes, só que da Igreja Católica. E houve um retiro, na época, eu tinha 16 anos, quando eu fui convidada para esse retiro. E os coordenadores do grupo de jovens, eles iam na casa de cada participante pedindo para autorização dos pais para que os participantes pudessem ir ao retiro. E tinha uma regra, e essa regra precisava ser cumprida. Caso não fosse cumprida, os participantes ou o participante que descumprisse a regra seria trazido para casa e os pais ficariam cientes do que estava acontecendo com o participante. Então, nós fomos para esse retiro. Chegando lá, primeiro dia foi ótimo, maravilha, os 3 dias foi muito bom. Porém, no segundo dia, eu comecei a observar um rapaz, eu ficava olhando muito para ele, ele também olhava para mim, e naquela troca de olhares, ele perguntou para uma amiga minha se ela sabia se eu tinha namorado. Então ela disse para ele que não, que talvez eu não teria, porque meu pai era muito radical e não deixaria eu namorar pela minha idade. Então, ela veio e me disse que ele queria falar comigo, e eu falei pra ela que eu também estava querendo falar com ele, que eu já estava trocando olhares. Então, a gente começou a ter uma amizade mais próxima, conversamos sobre muitas coisas, mas enfim, nada sobre namoro. Porque até então a gente não podia ter esse contato, pegação, essas coisas lá, não podia rolar. Por causa justamente das regras que a gente tinha para participar desse retiro. Então, quando voltamos, no terceiro dia, que era 3 dias só, voltando para casa, a gente entrou no ônibus e dentro do ônibus a gente começou a conversar. E ele perguntou para mim se eu tinha namorado. Eu disse que não. Então ele falou assim, eu disse, olha, meu pai, ele é muito radical. Ele não deixaria eu namorar, mas a gente pode futuramente tentar. Alguns amigos fez uma cortina com cobertor pra gente ficar um pouco mais reservado. Se beijou. Mas a gente continuou a amizade, ficamos só, por enquanto, amigos. E um tempo mais tarde, uns 2 meses por aí, ou 3 meses, começamos a namorar. E começamos a ter encontros escondidos, porque eu acreditava que meu pai não deixaria eu namorar. Ele até pediu para que eu deixasse ele pedir para o meu pai, mas enfim, eu não deixei. E ficamos namorando, e com mais ou menos um tempo depois, ele voltou novamente a me pedir para conversar com meu pai. E eu disse que não. Então ele falou que se eu não deixasse ele pedir pro meu pai, então a gente ia terminar o namoro, porque ele queria a minha companhia pra gente ir aos eventos que tivesse ou algum outro lugar pra mim acompanhar ele. Mas eu não deixei e a gente terminou o namoro. Eu sofri muito, fiquei muito triste por muito tempo, mas enfim, passado um ano, mais ou menos um ano, a gente voltou novamente. Só que da mesma forma, ainda encontros escondidos. Eu estudava à noite, então eu sempre matava uma aula pra gente ficar junto. Então, em um desses deslizes, eu engravidei. Nossa, eu tinha certeza de que eu estava grávida. E eu cheguei nele, falei pra ele, eu falei assim, olha, eu tenho quase uma certeza de que eu estou grávida, minha menstruação não tá descendo. Aí ele falou assim, você acha mesmo? Será que você está? Aí ele falou assim, então vamos comprar um teste, você faz o teste. Ok. Ele foi, comprou o teste para eu fazer. E eu tinha que tomar, era um remédio que eu tomava e esperava alguns dias. Se a minha menstruação não descesse, é porque realmente eu estaria grávida.
Mas nesse meio termo, até esperar o resultado da menstruação descer ou não, meu pai recebeu uma indenização do local onde a gente morava, que era um local perigoso, porque passaria o fio de alta tensão e seria uma área de risco, e a gente teria que mudar daquele local. Então nós mudamos para um lugar mais longe e dependia de ônibus para mim vir até onde meu namorado morava. E meu pai, como meu pai não me deixava ficar saindo, eu não conseguia ter esse encontro com ele. E naquela época, celular, telefone era muito escasso. Então, eu não tinha o telefone dele, ele também não tinha nenhum tipo de comunicação comigo, não tinha como se comunicar. E quando eu tive mesmo a confirmação da gravidez, a gente já tinha se mudado. Então, nós não tivemos contato nenhum mais e ficamos por 5 meses, 4 meses e meio praticamente, sem se falar e ele sem ter essa certeza. Aí, quando passado o tempo, meu pai começou a perceber que eu estava engordando. Ele falou assim: nossa, você está engordando rápido demais. E você sempre foi magrinha, você sempre se cuidou para não engordar e você está engordando. Obviamente ele achou estranho, né? A forma do meu corpo tá mudando. E aí então eu percebi, poxa, e agora, né? Eu tenho que de alguma forma falar pro meu pai que eu estou grávida, mas como que eu vou falar isso? Eu morria de medo, eu não conseguia imaginar qual a reação que meu pai teria caso eu contasse para ele sobre a gravidez. E então foi aí que caiu a ficha. E agora? Eu tenho que contar, de uma forma ou de outra eu tenho que contar. Aconteceu depois? Você quer mesmo saber? Então você vai na parte 2 desse vídeo, que você vai entender.